Olá, seja bem-vindo ao Prev Papo, podcast da Sabesprev. Aqui a gente fala de previdência de um jeito simples, direto e conectado com a vida real. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que chega para todo mundo: a aposentadoria. Mas hoje a nossa conversa vai além dos números e dos planos. Nós vamos falar do lado emocional dessa fase da vida. Afinal, se preparar para parar de trabalhar envolve dinheiro, identidade, rotina e propósito. E para esse papo, nós recebemos aqui duas pessoas com visões complementares e muito interessantes. Jaqueline Machado, que é analista de previdência da Sabesprev. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Michele. Muito bom ter você aqui. E o psicoterapeuta Marcelo Cavalcante. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, obrigado por estar aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês, porque vocês vão nos ajudar a entender o que se passa na cabeça, o que se passa no bolso, no coração de quem está prestes a se aposentar. Então, se você quer saber, né, como você deve se preparar para essa nova fase da sua vida, fique com a gente até o final. Bom, quando a gente fala em se preparar para a aposentadoria, muita gente pensa só em dinheiro, né, Jaqueline? E eu tenho uma pergunta para você. O que significa na prática, né, fazer um bom planejamento previdenciário? Muito boa pergunta, Mi. Um bom planejamento previdenciário, que eu vejo hoje, quando a gente fala de previdência, a gente fala de... As pessoas entendem INSS. Previdência, INSS, já desconta da minha folha, eu já pago, já contribuo. Não vou me preocupar com isso agora. Errado, né? A gente precisa ter um planejamento, né? Uma educação financeira. E nesse momento que entra a previdência complementar, né? A previdência social, se você entra no site do INSS, o máximo que você consegue ver é quanto que você colocou lá mensalmente, mas você não tem uma base de quanto você vai conseguir se aposentar, o valor da aposentadoria, né? Já na previdência complementar, você coloca o valor que você deseja, você consegue acompanhar os rendimentos, você consegue aportar mais, né? Eu vou fazer, eu quero fazer tal coisa no futuro, eu quero me aposentar com tanto, então eu aumento a minha contribuição, né? Você consegue fazer essa jogada, né? Para você ter um futuro tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar esse plano de previdência complementar esquecido, né? Não, jamais. Você sempre tem que ficar de olho nele. Eu gosto de falar que o plano de previdência, ele é como se fosse a compra de um apartamento, tá? Você tem o fluxo de caixa naquele momento, né, até a compra, até você pegar as chaves, né? As chaves seria a sua aposentadoria. Então, você tem que montar o seu fluxo de caixa, tá? Então, você tem que sempre ficar olhando para o seu plano de previdência, sempre analisar, posso portar mais, sobrou um 13º, sobrou um PPM, sobrou, enfim, algo que você consiga colocar mais dinheiro é sempre melhor para você. Porque vai voltar para você no futuro. Exatamente, né? Com certeza. Agora, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse momento da aposentadoria, eu acho que é um momento de um desafio emocional também para a pessoa, né? Que tipo de desafio você acha que a pessoa enfrenta emocionalmente quando ela se aposenta? Interessante a sua pergunta. Nós estamos falando aí, desculpa, de um tabu, né? Falar de aposentadoria é lembrar de aposentos, de coisa velha. E não é mais assim. Há uns 20 anos atrás, de fato, as pessoas se aposentavam, a expectativa de vida era muito menor, as pessoas, em geral, adoeciam e morriam. Hoje em dia, não, isso acabou. Hoje em dia, a gente consegue chegar no momento da aposentadoria e já falar na segunda carreira, na terceira carreira. Aquilo de ressignificar a vida. Exatamente, então não é mais aquele fantasma. Tem uma outra questão, que é pelo trabalho que a gente se sente pertencente ao mundo. E quando fala da aposentadoria, é falar de parar de trabalhar. Só que é como você falou, a gente pode ressignificar isso. Eu já posso ir ao longo do tempo começando a me planejar para pensar na minha segunda carreira, o que eu quero fazer depois que eu encerrar esse contrato de trabalho que eu estou atualmente. Então, você acha assim que às vezes quando a pessoa ela para de trabalhar, ela pode sentir uma perda da identidade dela? Exatamente. Porque está muito ligado ao trabalho. Eu sou quem eu
sou quando eu trabalho, é isso? Exatamente, porque hoje como funciona? Então, eu sou o Marcelo que trabalho na empresa X. Eu sou o Marcelo professor, o Marcelo técnico. No momento da aposentadoria, a gente perde essa identidade. Então, é importante a gente ressignificar. Eu sou o Marcelo Cavalcante, que hoje estou como psicoterapeuta. Amanhã ou depois eu posso optar por fazer uma nova escolha, ter uma nova carreira e assim por diante. E a vida continua. Eu posso estar bem apesar de passar por esse momento. Mas, Marcelo, e a questão da rotina? Eu imagino também que deve dar um impacto na vida da pessoa, né? Sim, isso, neste primeiro momento, aparece algo como se fosse um vazio dentro de mim, ok? Mas eu preciso entender que isso não está acontecendo só comigo. De repente, isso está acontecendo com toda uma geração que está trabalhando comigo, que está naquele mesmo ambiente de trabalho. Por uma questão de tempo, às vezes acontece primeiro comigo, primeiro com outra pessoa, mas em pouco tempo, todos nós já estaremos nessa nova fase de aposentado. E ser aposentado não é ser menos, né? É uma nova fase da vida. E que bom que estamos tendo essa oportunidade, porque só não chega nessa fase quem morreu antes. Se eu estou vivo, então Sim. é muito provável que eu vou chegar na fase da aposentadoria. Muito bom. Agora, Jaqueline, eu pergunto uma coisa para você. Muita gente adia esse planejamento da aposentadoria porque acha assim, eu ainda tenho muito tempo pela frente, eu não preciso me preocupar com isso agora, não é o momento. O que você acha que dá aquele start, motiva a pessoa a começar a fazer esse planejamento mesmo? Michele, tem vários fatores, né? Seja um nascimento de um filho, seja uma mudança de carreira, né? No meu caso, eu vou dar até um caso pessoal, foi o falecimento de um ente querido, né? Meu pai, ele faleceu, ele tinha 52 anos, então a gente teve que aprender a fazer este planejamento nesse momento que ele faleceu, né? Ele pagava as contribuições, porém a minha mãe não. Por quê? Porque naquela época se pensava o quê? É muito desconto. Deixa eu descontar o meu aqui, que eu sou registrado, eu faço o meu desconto aqui, eu tenho o meu desconto. Você, como minha mãe, ela era costureira, ela não pagava. Então, a gente vai pensar no agora, mais pouquinho no futuro, mas a gente está olhando mais aquele momento. Quando ele veio a falecer, aí a gente pensou, caramba, agora vamos ver a previdência, né? O que a gente tem direito, o que a gente não tem, porque até então a gente não tinha conhecimento de como funcionava, enfim, eu tinha 17 anos, é muito cedo, né? Então eu fui atrás, eu e minha irmã, a gente correu atrás e foi ver e conseguimos a pensão para minha mãe. Só que hoje, você não consegue só com isso, só com o benefício do INSS se manter, né? Depois a gente foi correr atrás desse período dela, para ela poder conseguir se aposentar. E hoje, basicamente, a minha mãe paga o plano de saúde com que ela conseguiu se aposentar, com a aposentadoria dela, né? Então, ela vive com a pensão dele e com a aposentadoria dela. Quando a Sabesprev criou o Plano Família, que abriu para os familiares, eu falei, mãe, agora a senhora vai fazer um Plano Família também, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, as coisas mudam. A partir do momento que você paga R$40 num pacote de café, você precisa começar a ver que né, você precisa ter a sua segunda renda. Não dá só para contar com o INSS. Você tem que ter uma segunda renda, e essa segunda renda ela vai ser com base na previdência complementar. E é importante que seja um hábito a longo prazo, né? Sim. Porque aí você pode ir aportando dinheiro aos pouquinhos para você ter essa renda no futuro. Exatamente, exatamente. Então, o legal da previdência complementar é que você consegue visualizar o seu saldo, né? Então, você entra lá, você fala, com 75, eu procuro me aposentar com 75. Quanto que eu tenho agora? Eu estou contribuindo com R$50, mas lá na frente eu quero ter uma renda de X. Esses R$50 só vai dar? Não vai dar. Ele faz esse cálculo? Faz, a gente tem simuladores lá, tá. É muito bacana. Isso é muito bom, porque aí você fala, eu vou pagar 50, vou ter isso. Não, se eu pagar 100, vou ter... Isso, tá. exatamente. Então, você consegue fazer simulações com contribuições esporádicas, que a gente chama, né? Sobrou um dinheiro a mais, né? Sobrou aqui, vou colocar aqui mais R$100 aqui na minha previdência, vamos ver quanto que vai ficar meu saldo, né? Então, tudo isso vai montar o seu futuro. Muito bom. Agora, Marcelo, como é que uma pessoa pode se preparar, se é que dá para se preparar emocionalmente para parar de trabalhar sem sentir que está perdendo alguma coisa ou que está perdendo um pouco de si?
O quanto antes ele começar com esse pensamento é importante, né? A aposentadoria é uma coisa, teoricamente, lá no futuro, mas eu não preciso esperar chegar esse tempo de eu envelhecer para eu começar a pensar nisso. Quanto antes, então eu posso aumentar a minha rede social de amigos, começar a fazer novos vínculos, outras alternativas, começar a pensar o que eu vou querer fazer quando eu me aposentar, eu vou querer continuar nessa mesma carreira, eu quero ser autônomo, eu vou querer trabalhar com ONG, o que eu quero fazer? Isso eu posso compartilhar com amigos, às vezes com cônjuge, com filhos, com família, enfim. Quer dizer, eu começo a já me planejar, nem que seja para daqui 10, 15 anos. O tempo passa rápido. E isso vai me angustiar menos, vai me tirar esse sofrimento que hoje a gente vê muita gente, quando chega naquele momento de aposentadoria, puxa, e agora? Chegou minha vez. O que eu fiz? Mas a hora que a gente vai observar, na realidade, o quanto ele não se preparou. Ele não parou para pensar que isso poderia acontecer com ele. Então, ele já começa agora a buscar novos interesses, por exemplo? Exatamente. O que ele pode hoje pensar em novos hobbies, novas fontes de renda, ou nem que seja, de fato, eu vou querer parar de trabalhar. Não tem nada errado nisso. Mas aí, como a Jaqueline comentou, ele precisa, então, se planejar muito bem financeiramente para que isso não dê um impacto ruim para ele lá na frente. E ele já tem que fazer alguma mudança na rotina agora, por exemplo, assim, de repente falar assim, a pessoa só trabalha, de repente a pessoa já incorpora uma atividade física nessa rotina, ou não precisa já ir mudando alguma coisa da rotina, sendo que é uma coisa que vai acontecer, sei lá, daqui 10 anos. Então, o quanto antes ele começar a pensar em tudo que vai modificar é melhor. Vai doer menos? Vai doer menos, ele vai sentir menos, porque existe um preconceito social quanto ao idoso, quanto ao envelhecer, né? A gente vive numa cultura da jovialidade, de estar bem, de fazer, a gente hoje cada vez mais estamos cuidando da saúde, isso é excelente, isso quer dizer então que nós vamos viver mais. Sim. Então eu preciso me preparar mais para essa vida e que eu tenho que ter qualidade de vida para tudo isso. Então é como você falou, eu estabelecer novas rotinas, novos desafios, novas metas, para que quando chegar o meu momento de aposentar, eu já estou habituado com esses novos hábitos que eu acabei adquirindo antecipadamente. Muito bom. Agora eu tenho uma pergunta para os dois. Quais os principais erros que as pessoas cometem quando vão começar a planejar a aposentadoria e se dá para evitar esses erros? Primeiro para você, Jaque. Eu acho que o erro mais importante é depender somente do INSS, tá? Então, é aquele negócio, a pessoa não faz a conta, desconta no meu olerite, o futuro deixa para depois, eu vou ver o futuro de curto prazo, né? Que é comprar uma casa, comprar um carro, mas ninguém pensa lá na frente. Como que eu vou me manter, né? Eu tenho uma renda de 10 mil reais, vamos supor. Eu vou conseguir manter essa renda quando eu estiver na minha melhor fase? Né? Eu vou conseguir desfrutar disso? Então, não, e às vezes você vai ter filhos na faculdade, né? Você vai ter que pagar outras coisas. Exatamente. Então, não adianta você focar só no agora. Exatamente. Então, esse é um dos erros. Tá. O segundo erro também... Então, para evitar esse erro de deixar para depois, é começar agora a fazer uma previdência complementar. Isso. Com o valor que for. O valor que for. Se der para ser mais, é melhor. Porque geralmente a pessoa está Quanto mais jovem você tiver e você começar a contribuir, melhor, né? A escalada vai ser menor. Quanto mais velho você está, a escalada vai ser um pouco maior, né? Você vai ter que contribuir mais, né? Então, esse é um dos erros. O outro erro que eu acho é a pessoa começar a contribuir. Então tá bom, Jaqueline, eu vou colocar num plano de previdência, conforme você falou, e vou botar 50 reais lá que tá tudo certo. Não é bem assim, né? Você tem que ter um acompanhamento, você tem que olhar a rentabilidade daquele plano, você tem que fazer as contas. Sequenciamento também, exatamente, né? É o que a gente falou na pergunta anterior. Você tem que visualizar, eu quero tanto lá na frente, né? Com esse tanto, o que eu tenho que colocar hoje para conseguir manter essa minha vida? Porque a aposentadoria é a melhor parte da vida. É onde você aproveita, onde você desfruta, onde você curte, né? E você vai curtir com preocupações? Não pode, né? Eu acho que essa consistência hoje, essa disciplina hoje, vai te dar um desfrute melhor no amanhã. Exatamente. Né? E, Marcelo, pergunto para você, que erro você acha que as pessoas, ou erros as pessoas cometem quando vão planejar a aposentadoria e como a gente pode evitar isso? Na realidade, eu acho que é quando a gente nega a aposentadoria, né? Todo mundo quer, é um sonho de todo mundo, quando eu me aposentar.
Mas todo mundo acha que isso vai acontecer com o outro e não com você. Então, eu acho que um dos erros é a gente negar essa minha fase da vida. Quer dizer, eu tenho que torcer que bom que isso vai acontecer comigo e eu me preparar, não só financeiramente, mas psicologicamente para essa fase. Não tem problema que eu estou envelhecendo. Eu preciso me cuidar sim, cuidar da minha saúde, não só física, mas como mental. De fazer novos projetos de vida. De eu pensar na minha segunda carreira, na minha terceira carreira, na minha família, com os meus filhos, netos, não sei. Né? A gente tem muitas, mas muitas opções saudáveis que a gente pode ter e escolher. Então, o erro é as pessoas não pensarem nas escolhas, que elas podem sim ser o protagonista desta nova fase de vida. Enquanto a gente está trabalhando, hoje é muito comum que as organizações, que o RH, cuide da nossa carreira. No momento da aposentadoria é o contrário. Somos nós que temos que cuidar, somos nós que temos que ser o protagonista dessa nova fase. A gente toma as rédeas, digamos assim. Exatamente, isso depende de mim. O que eu quero, para quando? É só eu parar e pensar, é só eu parar e planejar. Isso posso fazer sozinho, posso fazer com minha família, posso procurar um profissional que tem essa capacidade, que tem essa competência. Puxa, eu não estou legal. Puxa, eu posso ir para uma terapia que vai me ajudar a ressignificar esse momento da vida. Porque, infelizmente, muitos entram em crise, né? A gente fala de algumas finitudes da vida. Mas o tempo todo a gente corre o risco de perder. Mas aposentar não é só perda que a gente está falando. Sim, sim. A gente tem muitos e muitos ganhos saudáveis nessa fase da vida. É que culturalmente, infelizmente, ainda muita gente não enxerga o lado bom dessa fase da vida. E aí eu te pergunto, Marcelo, que orientação você dá para a pessoa que está começando a se sentir ansiosa, né? Porque a ansiedade é esse mal do nosso século, né? Ansiedade. A pessoa está se sentindo ansiosa, está se sentindo insegura com a chegada da aposentadoria. Né? O que você orienta a pessoa que está sentindo até uma palpitação, fica pensando... Porque quando a gente também começa a se planejar para esse futuro, pode gerar uma ansiedade. Né? Então, como equilibrar essa ansiedade neste planejamento e a ansiedade, a insegurança pela chegada? Primeiro, assim, ninguém está sozinho no mundo ou nessa fase da vida. Né? Como eu falei, é uma fase que muitos estão passando. É muito comum... Todos nós, a gente tem medo do desconhecido, né? Dá uma insegurança mesmo, gera uma angústia, uma incerteza. Isso é normal, não tem nada de errado que você está passando por isso. É apenas você entender que é mais uma fase da vida. Se isso por si só, né, você pensando, não é suficiente, procure um profissional, se permita ser ajudado. Né? Se o meu carro quebra, me permito levá-lo ao mecânico. Né? Se tem alguma coisa na minha casa, não está legal, eu chamo um profissional específico. Por que quando eu não estou me sentindo bem, eu não posso procurar um terapeuta? Fazer uma terapia, né? Porque é libertador, né? Você Exatamente. Começa a trabalhar isso. E você se permite a se conhecer mais, se conhecer melhor. Né? A gente é fruto de um meio que a gente vive, tudo bem, mas tem muitas coisas que nos aprisionam. E o aposentar pode ser um momento de libertação, de você descobrir novas habilidades que você tem. Puxa, agora eu quero trabalhar com hidroponia. A vida inteira eu trabalhei numa área técnica, agora eu quero fazer coisas diferentes, quero mudar de ramo. Fazer uma faculdade, Exatamente. Um curso, Então, né? essa é uma grande oportunidade que você tem. Então, a partir do momento que você vai se permitindo, se conhecendo melhor, essa angústia que você falou, ela vai sendo diluída. Eu vou vendo, puxa, as coisas podem ser mais fáceis. Vai se dissipando, né? Eu me permitir ser feliz. E estar feliz, né? Porque a gente também acredita que tem que estar alegre e feliz o tempo todo. Mentira. Isso não existe, Às vezes né? eu preciso sentir essa angústia da perda. A sair do emprego, aposentar, é um momento de luto, sim. E tá tudo bem, isso passa. Eu preciso compreender que é uma fase e que agora eu posso ter novas escolhas. Escolhas que poderão me fazer mais feliz, me deixar mais alegre. E assim por diante. Então, a gente tem que assimilar o momento da aposentadoria ou até o momento da demissão, porque é um momento que você tem que assimilar, né? E depois ir fazendo essa ressignificação, né? E encontrar, se não estiver se sentindo bem, encontrar um profissional, né? Temos aqui a indicação do Marcelo, um profissional para te acompanhar nesse momento, para te orientar, para conversar, para te abrir os horizontes, porque às vezes nós sozinhos a gente não consegue. A gente não dá conta. Não consegue. Socialmente, internamente a gente se cobra e socialmente tem uma sociedade que cobra, né? Que pune, que tem um preconceito com o aposentado.
Eu acredito que isso vai mudar, porque até 2030 a quantidade de aposentados será grande. muito maior. É. E que bom, só que para isso as pessoas precisam se preparar para essa nova fase da vida. Muito bom. A expectativa de vida hoje, a gente fala de, depois de se aposentar, ter mais 30 anos de vida. Isso é muito bom. Mas para isso, bastante. eu preciso Ter qualidade de vida. ter qualidade de vida, me preparar financeiramente, psicologicamente. E fisicamente, né? Porque tem que Sim. começar a cuidar do corpo para poder Sim, desfrutar com exatamente. saúde, senão vai Sim. desfrutar doente. E acho muito importante isso que você falou, que a vida, ela não é feliz o tempo todo. Não. São momentos de felicidade. E às vezes esses momentos de angústia e de perda e de tristeza, de luto, fazem a gente dar mais valor para os momentos felizes, Uhum. né? Fazer a gente ressignificar, aproveitar o momento, compreender o que está acontecendo, que não tem nada de errado sair do trabalho, que aliás isso é uma coisa que vai acontecer com todo Todo mundo. mundo vai ter Isso Todo mundo vai passar passado, por presente e futuro. Um dia todos deixarão seu posto de trabalho. É. Ou por opção da pessoa ou da empresa, ou por morte. Mas sempre haverá esse rompimento. Então, se eu compreendo que isso é, de certa forma, natural, vai acontecer com todo mundo, eu não tenho que trazer esse sofrimento para mim. Eu não tenho que me sentir culpado. Que a culpa é uma outra grande fonte de sofrimento das pessoas, né? Qualquer coisa ele se sente culpado. Onde eu errei, o que aconteceu comigo? E não é por aí. As coisas são mais... Errei. Ok, Você sabe posso fazer de novo. que eu trabalho com jornalismo esportivo, né? E que no jornalismo esportivo, a gente tem meio que um ditado lá que fala que o jogador de futebol, ele morre 2 vezes. A primeira vez que ele morre é quando ele para de jogar. E a segunda vez é quando morre mesmo. Uhum. Porque quando você tem o atleta tem uma vida tão intensa e ele para ali de trabalhar, vamos dizer que Parece que a vida dele acabou. nos 33, 37 A carreira dele anos... encerra bem antes. Encerra muito antes, Uhum, então e aí é muito jovem também, né? Sim. Então precisa buscar esse ressignificado também, se Exatamente. preparar. Sim. Então, e entender que ele encerra a primeira carreira aos 33 anos, mas ele pode ir para a segunda, para a Isso. terceira, ainda mais nessa carreira que você está falando, que se encerra muito jovem. É muito Em jovem. geral, às vezes, com uma certa condição financeira, isso ajuda e abre muitas possibilidades de novas escolhas. Verdade. Já aqui você tem alguma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente aqui no Prev Papo? Tenho sim, Michele. Eu deixo aqui para o pessoal o seguinte: como que você quer viver a sua melhor fase? Você gostaria de viver ela com tranquilidade ou sobreviver, né? Deixar o seu futuro por conta do acaso, né? Caso você queira viver com tranquilidade, com segurança, procure a gente da Sabesprev. Nós temos uma equipe excelente que vai te atender e vai te ajudar a montar o seu futuro da melhor forma. E assim a gente encerra mais um Prev Papo, podcast da Sabesprev. Olha, hoje a gente viu aqui que a preparação para a aposentadoria vai muito além da conta bancária, né? Sim. Ela tem toda uma reflexão, um planejamento, um desenvolvimento emocional, financeiro também, por que não? Eu agradeço demais ao Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada, Jaqueline, por todas as informações que vocês compartilharam com todo o pessoal que está nos assistindo aqui. E olha, gente, é possível sim chegar a essa fase da aposentadoria com mais leveza, com mais tranquilidade e com segurança, principalmente se você tem um plano da Sabesprev. Olha, eu quero deixar aqui meu agradecimento a vocês que nos ouviram. Nos sigam também no YouTube, no Spotify, deixe seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse episódio com pessoas que também estejam se preparando ou pensando em se aposentar, porque isso é muito importante, né? A gente já tem que pensar no nosso futuro, porque o futuro começa agora. Lembre-se, cuidar da aposentadoria é cuidar de você, da sua qualidade de vida. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!